paz do Senhor. Graça e paz. Sejam todos bem-vindos ao Pod Cris, um podcast cristão de conversas que curam. Eu sou Cristiane Jennifer. Eu sou Deise Cristina e aqui conosco está Jesus Cristo. Te convidamos a fazer parte dessa mesa. Fique à vontade. Seja muito bem-vindo. Nós iniciamos o nosso episódio erguendo a Deus um altar de gratidão pela vida dos nossos semeadores. É isso aí. E começamos pelo Radiadores. Bons serviços desde 1990. Isso aí. Ele trabalha com radiadores novos e com prevenção dos sistemas de arrefecimento. Muito. Agora explica o que é sistemas de arrefecimento. É onde passa água. Trabalhei 10 anos lá, gente. Mas eu também trabalhei e não sabia nada disso. Não, eu sei. Eu trabalhei lá, mas eu só ficava no escritório. Eu aprendi muita coisa, verdade, né? Não, eu ficava no escritório, mas daí às vezes, né? Eu não aprendi nada. Por isso que hoje eu sei até trocar pneu. É verdade, gente. Ontem meu pneu furou e ela foi lá me socorrer, porque eu ia abandonar o carro e ia pegar um Uber. Eu falei, se tu não ia ligar pro pai dela? Não. Pra glória de Deus, a minha irmã é muito boa e me encontrou. Isso aí, Deus é bom. Em todo tempo. Vamos lá. O endereço do Rabelo. Avenida Alvin Bauer, número 1200. E o telefone para contato é? 33677322. E o WhatsApp? 479-9962-1846. E o arroba é? Rabelo Radiadores. Rabelo com L só, gente. Isso mesmo. Bem assim, ó. Com L. Nada de rebelo, nem de rabelo com dois L's. É Rabelo. Rabelo. Muito bem. Tá, não vai cantar hoje? Aquilo que parecia impossível. Quer que eu cante no back ou quer que eu cante que nem o cara lá do Voz da Verdade? Aquilo que parecia impossível. Eu tenho que fazer... Faz o trompete. Pá, para. Eu não sei. Ah, tá. Vai fazer com ele. Não vou tentar. Vai. Próximo semeador. KL Construtora. Teu nome é uma... Eu fiz a letra toda agora. Então agora vai, me deixa aguenta. ela cantar. Teu nome é o mais alto. Teu nome é o maior. Teu nome é sobre todos. Essa agora é a parte mais bonita. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, santo, toda a criação, santo. Oh, glória! Exaltado és. Vai, eu mudei até a voz, mas eu então. Quem é nervosa? KL Construtora. Construindo sonhos. E o telefone para contato é 479-9700-0093. E o arroba é kl.construcoins. Vai lá aí. e entra no Instagram dele, segue ele. Muito bem. Agora vamos para... Rotelle Massas Artesanais. Tradicionalmente deliciosas. Me chegou na minha tormenta. Continua. E o telefone para contato é 33616768. E o arroba é Rotelle_Massas. Rotelle com 2 L's. Pois azeite em minha cabeça me deu um lugar na faz uma oitava daí. É que eu tenho medo de errar, gente. Aí eu não vou fazer, eu tenho medo de... Aí quem não tem medo de errar, então fica quieta. Tenho medo de errar. Quem sabe fazer ao vivo, não. Sabe, faz sim. Loja Rosa de Sarou. A loja do crente. Divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra. Ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra. Ele chegou pra guerrear. Já passaram o endereço, já? Já foi. Rua Monte Agulhas Negras, número 689. No melhor. No mais famoso. No mais abençoado. No mais
popular. No mais de Camboriú. Ei, eu vi um negócio No hoje. mais cheio de gente. No mais cheio de gente. Na capital de Camboriú. No distrito. É o distrito. Monte Alegre. Ô, Glória. E também tem lá, ó, na rua Sebastião Romeu Soares. Número 530. No melhor bairro de Itajaí. Bairro Cordeiro. E o contato da Simone? 479-9979-3566. E o arroba da Simone? Loja.rosasaron. Muito bem, vai lá, segue a Simone, vê as roupinhas novas e já aproveita e vê as viagens da Simone. Isso Porque aí. a Simone tá viajando, tu viu, Que né? chique, né? Ah, meu Deus do céu, ela tá muito viajada, a Simone. Tá. Próximo semeador. Paraíso Village. Foi quando ele me alcançou, correndo me abraçou. O cenário perfeito pro seu momento inesquecível. Se você tem um sonho de casar durante o dia num gramado maravilhoso, com aquele céu lindo, azul, lá é o lugar. E também tem o... Como é que se fala? O salão é lindo, gente. O salão também é lindo, maravilhoso. Aquela ponte. Ah, é tudo lindo e realmente é pra viver um sonho inesquecível. Entre em contato pelo 479-9742-6482 e entre lá no... É muito difícil fazer voz de Beck. E entra lá no arroba deles, que é Paraíso Village com 2 L's oficial. O lounge dele é todo de vidro. Ah, é lounge. O lounge é uma casa de vidro, Isso. coisa mais linda, com um lustre maravilhoso. Vai lá, entra no Instagram que vocês vão ver. Vai. É casamento, festa de aniversário, tem chá revelação lá naquele gramadão. Festa de empresa. Isso mesmo. O lugar perfeito. maravilhoso. Vai lá. Confia, vai lá. Confia na gente. Próximo semeador. Silva Supermercado. Deus forte como Jeová. Não há outro que... O pandeiro. Tenho que trazer o pandeiro. Não há outro que eu conheça. Açougue, Padaria. e hortifruti do Manto. E fica localizado na rua Rodolfo da Silva Simas. Número 1438. No bairro... Tabuleiro. Isso aí, entre no arroba Silva Supermercado _. Muito bem. Lá eles postam, né, o dia que tem... Tem dia da Tem carne. dia da carne, dia da padaria, tem promoções, tem... Gente, tem uma infinidade de coisas. Eles têm coração de boi. Ai, tem fígado. Quem gosta de fígado também, eu gosto. É. Gosto? É, viu? Nosso convidado também gosta, a gente é bom. E isso aumenta o ferro, hein? É bom para as irmãs repor a vitamina cuidando do templo, tá, irmãs? Lembra que a gente sempre fala aqui, né? Que tem que cuidar do corpo, tem que repor vitamina, tem que fazer exame. Isso, irmã. Tem Ir que pra comer academia. fígado. Ir pra academia. Andar de bicicleta. Ontem ela estava rindo de mim, tá? Que eu não ando de bicicleta. É porque eu não sabe tenho. andar? É porque eu não tenho uma Ah, tá. lá na célula. É só por isso? Não tu É que andava? a gente fez, a pastora Nath fez uma dinâmica que daí tinha que colocar hobby, comida favorita e tal. E daí, quando chegou, tudo tava batendo comigo. Aham. Aí chegou na parte da bicicleta, elas assim, não é a Deise. Aí, gente, Oxi. Imagina. Mas ela sabe andar de bicicleta, tá? Ela Eu sabe sei. andar até de bis. Quando ela era criança, ela pegava mãe minha me bis e andava forçou, escondida. né? Com a minha amiga na garupa ainda. Meu Deus, que perigo, Gente, né? isso aí dá uma Ainda banda bem no que- Monte Alegre. Ainda bem que Deus resgatou. É isso, eu tinha o quê? Uns 12 anos, hein? Não façam isso em casa. É. Não recomendo. Muito bem, encerrados nossos semeadores, a gente começa agora o nosso episódio. A gente já começou, né, Já gente? começou o pause, já começou o episódio. começou. Nós só agora vamos Vamos falar sobre o tema. falar sobre o tema. Vamos lá. Eu separei aqui pra gente ler. O nosso tema hoje, vamos lá. Hebreus 11 nos apresenta a galeria dos heróis da fé. Vocês já leram esse trecho da Bíblia? É bem bonito. E daí, ali no versículo 1, ele Quer tem que a eu- vai ler? definição. É diferente a versão que tá na minha Bíblia do que eu escrevi ali. Então vai. Olha lá. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Uau. É, gente. A gente não pode ver, mas a gente sabe que existe. Por quê? Porque a gente tem fé. Lá na Galeria da Fé,
Vocês já leram, né? Tô partindo do princípio que vocês já leram. Mas eu gosto de destacar as duas mulheres. Eu sempre gosto de destacar as mulheres da Bíblia, né? As duas mulheres que tem lá. Quais são as duas mulheres, Daisy? Sara. Por que ela tá lá? Vamos lá, eu vou ler, tá? Tá bom. Sara, a princípio ela riu, mas depois ela teve fé e recebeu forças para conceber na velhice. Sem fé ela não teria. Se ela não tivesse acreditado... Porque ela fez, na verdade, o que a gente sempre faz, né? Primeiro a gente dá uma duvidadinha, claro, né? A gente pede várias confirmações. A gente fica, é mesmo, Deus, é mesmo. E daí ela riu, mas depois ela creu e ela concebeu mesmo já com quase 100 anos, né? E a Rabi, eu gosto dela, porque ela era uma mulher muito improvável. Ela tinha um passado bem difícil, obscuro, mas mesmo assim, quando ela creu no Deus de Israel, ela alcançou. E daí, assim, ó, ela foi salvou toda a família dela. E ela não só aparece na galeria dos heróis da fé, como ela aparece na linhagem de Jesus. Ai, que coisa linda! Glórias a Deus. Deus é maravilhoso. O nosso episódio de hoje, ele tá falando sobre fé. É fácil a gente ter fé quando tudo vai bem, né? Quando a conta bancária tá verdinha, quando os filhos estão saudáveis. Isso. Quando tá tudo bem. O trabalho tá indo bem. A casa tá tudo certo. A casa tá certo, o casamento tá ok, o ministério tá ok. E daí quando vem o dia mal? E aí? Quando vem as turbulências. Deus não me ouve, Deus não tá me escutando. Não adianta ser crente. O que eu tô fazendo? Aham. Meu Deus. Eu faço tanto pra Deus e Deus não tá vendo agora. Ai, gente. Como é que é? Estão me vendo lá na minha casa? Eu lembrei de mim ontem. Ontem, né? Um cara me cortou e eu subi o carro, sei lá o que eu fiz, que eu subi pra cima do paralelepípedo. E assim, eu tive a impressão que o carro ia capotar. O carro fez assim e voltou. Eu tava com as crianças no carro. E daí eu comecei a perguntar pra Deus: Deus, tu deixou eu ter prejuízo? Depois, meu Deus, como eu sou infantil, como eu sou mimado. O Senhor me livrou de capotar o carro com as crianças dentro e eu preocupada com o prejuízo. Tá bom, Jesus, me perdoa. Só quero deixar claro que eu já pedi perdão lá na hora. Foi só um lapso, né? Tipo assim, na hora eu fiquei em choque. Daí depois eu fiquei pensando, meu Deus, eu vou ter despesa agora. Mas assim, como a gente é ingrato, como a gente não tem fé. O Senhor me livrou de algo muito maior. E é assim, quando a gente tá... eu tenho fé, eu sou uma pessoa de fé, eu sou crente, eu sou temente a Deus, sou fiel a Deus. E daí quando as coisas acontecem, a gente... O barco faz assim e a gente já fica desesperada, né? Ai, socorro Deus. É bem assim. E daí... o nosso tema de hoje fala o tema agora de uma forma bem bonita. Fé inabalável. Como ter fé em tempos difíceis. E nós chamamos aqui, para falar sobre esse tema, minha amiga, pastora. Eu amo ela. E ela tem um testemunho de fé muito forte. E... é a pastora Gislaine. Seja muito bem-vinda. Palmas. Graça e paz a todos. É difícil. Não é fácil. Então, a gente já sabe que não é fácil, né? Ó, vocês estão vendo, né? Pastora Gi, apresente-se. Conte-nos quem você é. Bom, meu nome é Gislaine. Tenho 35 anos. Sou casada com um príncipe, que é o pastor da minha casa, o pastor Jonatas. Juntos desse amor a gente tem um filho, mas viemos com bagagens, né? Ele veio com as bagagens dele, eu vim com a minha. E juntos a gente tem no total 5 filhos. Tem a foto da família? Tem a foto da família, já tenho uma netinha. Também. Já sou vodrasta. Eu não sabia disso. Ele já é vô, eu sou vodrasta já. Quando eu vi a foto, assim, que família grande! É assim, boa família grande. É. E vai aumentar. Eita, glória! Tá não daí! Olha. Essa é a minha família. Essa é a netinha. Porque ele já tem a netinha. Isso. Essa é a mais velha, a Kailane. Já tem a bebê. Aí depois a Carol, que tá noiva. A Kathleen, que mora com a Kailane. Aí tem a Ana Beatriz e o nosso milagre.
Eu só conhecia a Carol e o menino. Acho que por isso que quando eu vi a foto, meu Deus, que família grande. Eu só conhecia a Carol e o menino. É que a Carol mora comigo, né? A Carol, o Guilherme e a Ana é o que nós temos dentro de casa. Tá, né? Deus, outros já são... A mais velha, eles moram em outra cidade. Elas moram no Oeste Catarinense. Olha a netinha que bonitinha. Uma avó Muito bem. jovem, vô jovem. Pois gente. é, né, Meu gente? Aí Deus. compensa, né? Aham. Tá doido. Agora de filho já deu, agora é só Só os netos. agora é só os netos. Agora Essa é a vamos- minha base. A minha família é o nosso recomeço. Amém, Na que verdade, é o bonito. que a nossa casa RDV carrega, um lugar de recomeço. E o nosso recomeço é isso que a gente está reconstruindo. Estamos ressignificando a nossa história juntos. Olha só. Que forte, gente. Vocês pegaram aí? Muito bem. Glória a Deus pela tua família, Gi. Tua família é linda. Parabéns. Pastora Gi, como que você teve fé em tempos difíceis e quais foram esses tempos difíceis? Bom, falar de fé, como tu falou, é muito fácil quando a gente está bem, né? Então, quando tudo está funcionando, quando tudo está girando muito bem, está tudo perfeito. E só que, como a Bíblia diz, né? Tem tempos bons, mas também vai chegar as tempestades. E a gente precisa estar afirmado, né? Para conseguir superar, suportar o que vem pela frente, né? E claro que a gente nunca está preparado, porque a gente é carne, né? Então, tudo começou com um sonho, né? Para quem não me conhece, muita gente conhece, a Deise conhece um pouco mais da minha história. Eu vim de uma família totalmente desestruturada, né? Meu pai, minha mãe, a família inteira em si. E a gente é natural do Mato Grosso do Sul. E a gente veio para Balneário por uns outros processos que a gente passou. E um sonho de construir uma família sempre passava na minha cabeça, desde a infância. Como acho que qualquer mulher, no sonho de casar, de ter filhos e seguir, né? Então, eu, com 18 anos para 19 ali, eu casei. Aí fui viver a minha vida. E o sonho sempre foi ter filhos, né? E o tempo passou e desse relacionamento eu tive a Ana Beatriz, que não tive problema nenhum na gestação, não tive problema em engravidar. E a Ana Beatriz, para honra e glória do Senhor, veio, que era o meu sonho ter primeiro uma menina, né? E Deus realizou esse sonho. E a Ana Beatriz veio cheia de saúde, tudo certo. E eu não queria deixar a Ana Beatriz sozinha, né? Porque hoje em dia, nessa geração que a gente vive hoje, é muito difícil também você ter mais filhos. Como criar mais filhos, né? Mas isso eu falava, não, eu não quero deixar ela sozinha, porque, tipo, se eu faltar um dia, né? Quem ela vai ter para poder estar ali do lado dela? Então, ali que a minha luta começou. Ali, eu apagando, né, com certeza, as consequências de algumas coisas erradas que eu também fiz. E só Deus na minha vida, na verdade, não era nem para mim estar aqui hoje, talvez. Não ter me tornado a pessoa que eu me tornei, né? Isso por decisões também, né? Porque a gente precisa olhar e aquilo que a gente sempre fala, a história que você viveu, o que você vai fazer com ela, né? Você vai tornar essa história igual? Ou você vai superar e vai falar, não, eu posso fazer muito melhor? E isso eu coloquei na minha cabeça que eu teria que ser diferente. Que eu teria que me tornar uma pessoa diferente para que eu não repetisse isso. A história, né, das gerações. Então, ali, eu comecei Eu fui para a igreja, eu aceitei Jesus muito nova também, com 12 anos, através da vida do meu irmão. E a gente foi viver a fase de adolescente, né? É curtição, é achar que tá tudo certo, que é isso e aquilo. Então, depois que eu casei, a gente teve a Ana Beatriz. Aí, nisso, eu sonhava em ter outros filhos. Só que eu tive que passar por um divórcio.
Então, aquele sonho já seria algo, um passo atrás, né? Então, eu passei, eu sou já divorciada. E dali eu falei, não, eu tenho que criar minha filha e seja o que Deus quiser. Passei por um outro relacionamento totalmente abusivo e aí começou o processo. Só que eu não entendia. Hoje, com o entendimento e a maturidade que a gente vai adquirindo com o longo do que a gente vai aprendendo, né? Do que a gente vai passando, né? Vai amadurecendo. Eu engravidei desse relacionamento, minha primeira gestação. Feliz, porque eu tinha conseguido o meu sonho, né? E com 3 meses eu tive a minha primeira perca. Eu tive um aborto espontâneo. E ali tem um detalhe que Deus sempre ministrava no meu coração e eu sempre conseguia ouvir a voz dele, mas eu achava que era besteira. Tipo, não, é isso aí, eu tenho que seguir. Não... Sabe quando você escuta e fala assim, não é o teu lugar, não é o que eu quero para você, e você fica com aquilo na cabeça e fala, não, eu tô bem assim. Passou-se mais um ano, no segundo ano eu descobri que eu estava grávida novamente, dessa mesma pessoa. Tive no 3º mês, mais um aborto. E você vê os teus sonhos indo embora, né? Aí você fala assim, meu Deus, onde é que eu me perdi? Né? O que aconteceu? O que está acontecendo comigo? E você começa com vários questionamentos, tentando entender o porquê de tudo aquilo, sendo que era um sonho teu, né? E se passou mais um tempo, um ano, eu engravidei novamente e mais uma gestação perdida. Meu Deus. Só que essa eu tive uma gestação ectópica, quando o bebê fica nas trompas e você é obrigada a retirar, né? Para não acontecer de dar uma hemorragia interna e tal. Então, passei por cirurgia. Aí você vai vendo que os teus sonhos vai ficando mais distantes, né? E que a tua fé também, tu já fala assim, não, mas para quê? Não vai mais acontecer. Por que eu estou insistindo em algo que não vai mais acontecer? E passou-se esse tempo, eu fiz a cirurgia. Aí a probabilidade de ser mãe é 50%. Já não é mais a mesma coisa, porque a mulher cada vez ovula e vai saber o período, né, para você conseguir engravidar de novo. E ali também acabei não seguindo também nesse relacionamento, que tinha algo que me incomodava. E eu escutava muitas vozes, né? Eu só não conseguia focar naquilo que Deus estava preparando para mim, né? Aí, nisso, quando eu ia fazer a cirurgia, Deus me mandou um anjo, né? Que, aos pouquinhos, foi me tirando desse lugar que eu me encontrava. E ali a gente acabou ficando junto. Me deu maior força, maior apoio. E quando a gente foi morar junto, eu também engravidei dele, do pastor Jonatas. E também perdi. Então, ali, eu falei, Senhor, eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo o porquê dessas aprovações, dessa aprovação, né? E ali é complicado, porque o teu sonho, tu vê o teu sonho, a vontade de ser mãe novamente, porque eu já tinha a Ana Beatriz. Aquilo foi se acabando, foi indo embora. E ele sempre me apoiando, sempre me incentivando a gente não desistir, né? Aí, com isso, eu ficava naquela expectativa de... Eu quero engravidar, mas, ao mesmo tempo, e se eu perder de novo? Isso não é isso que Deus quer mais para mim. E eu estou insistindo em algo que não é mais para ser. Eu já sou mãe, né? Não quero ser mãe de novo, eu já sou mãe. E um dia ele me falou algo que foi quando eu descansei no Senhor. Que ele falou assim, amor, você está tanto procurando um milagre
E às vezes o teu milagre é a Ana Beatriz, você não parou para pensar nisso? Às vezes nem era para você ter tido nem a Ana, né? E você teve a Ana Beatriz. E eu falei, é verdade. Às vezes realmente é isso que Deus está me tirando. E quando eu estava no hospital dessa gestação, antes de eu me relacionar com o Jonatas, Deus, ele ministrou tanto para mim no hospital, porque naquela época minha mãe tinha quebrado o pé e teve que cuidar da Ana Beatriz em casa. E eu fiquei sozinha mesmo no hospital. E meu pai trabalhando. Nessa época eu já tinha voltado a morar com a minha mãe. E ali foi a primeira vez que eu escutei a música de Jó. Né? Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ali eu comecei a enxergar de onde é que Deus estava me tirando. Que o que estava acontecendo não era o que eu esperava, né? Mas era porque ele estava me tirando de um lugar onde ele não me queria. Que não ia fazer bem para mim, que não era aquilo que ele tinha, não era o meu propósito, né? E Deus me tirou. Então, hoje, com a maturidade, eu entendo, né? Porque, por muitas vezes, a gente acaba culpando a Deus por algo que acontece nas nossas vidas. E ali, ali eu entendi que Deus não deixou aquelas gestações evoluírem porque não era o que Ele queria para mim, né? Aí eu comecei a entender. Aí depois... eu também já tinha feito... cuidado com o que vocês prometem para Deus. Fica a dica. Porque eu tinha uma conversa, uma vez que eu tive com Deus. Eu falei, Senhor, eu não quero ter outro filho sem realmente estar na aliança. Eu queria fazer as coisas certas. Eu não queria fazer nada errado. E depois, foi por agora que eu fui lembrar do que eu tinha prometido, né? Foi quando veio o Guilherme. E realmente, os 3 primeiros que eu tinha perdido, eu não estava debaixo de uma aliança. Eu e o Jonathan, a gente estava morando junto por um outro motivo que a gente não conseguia casar. E acabei engravidando e também não evoluiu, porque eu também não estava com essa aliança. E querendo ou não, Deus estava querendo me honrar e eu não estava entendendo, né? Então, quando a gente casou, aí quando eu entendi que talvez o meu milagre fosse a Ana Beatriz, realmente, eu aprendi a descansar. Sabe quando você tira aquele... Tipo assim, se acontecer, aconteceu. Se não aconteceu, amém. Tá tudo certo, né? Ele tem 3 meninas, eu tenho a Ana Beatriz, fechou. Nós temos 4 filhos, tá bom. Então, ali eu comecei a entender e a acreditar realmente que Deus estava na minha vida. E foi nesse descansar. Que daí a gente casou, dentro da aliança, tudo bonitinho. Aí Deus nos concedeu. Aí o nosso milagre veio, né? Que é o Guilherme. Só que com 35 dias... Se não me engano, foi mais ou menos por aí. 35 dias que o Guilherme chegou. Que também era o sonho, né? De ter um menino. É porque já eram 4 meninas, né? 4 meninas. E precisava vir um homem nessa família, pelo amor de Deus. Pra levar o sobrenome. Então, era um sonho e Deus nos honrou. Deus nos honrou. Mas, para mostrar que Ele é Deus, Ele coloca a gente em algumas provações. E com 35 dias de vida, na primeira consulta particular do Guilherme com o pediatra, a gente descobriu que ele estava com bronquiolite aguda. Já estava num estado um pouco avançado. E o médico falou assim pra gente, falou, olha, esse menino não tá legal, não. Ele já olhou o Guilherme na porta assim e falou, esse menino não tá legal. Esse menino não tá bom. Mas vamos lá, vamos ver como é que foi o parto dele. Né? Fez a avaliação ali, depois eu vou avaliar ele, mas ele não tá legal. Ele tava no braço da Paula, que é a Paula que foi comigo na consulta. Antes de ir nesse médico, tu já tinha levado ele em Ele já outros. tinha ido no pediatra do posto, né? Só que tava tudo certo, ninguém tinha visto nada, né? Quem descobriu mesmo foi o Dr. Antônio, onde eu levo ele, né? E
quando chegou nessa consulta com o doutor Antônio, ele falou assim, olha, eu vou ser bem sincero, eu vou tentar fazer com que o Guilherme não esteja internado, não seja internado. Mas assim, mãe, é UTI. Não é internação, é UTI. Sabe quando você recebe aquele choque, você fala, Senhor, o que está acontecendo com o meu sonho? O que está acontecendo? E quando ele falou isso, confesso para vocês, sabe quando você não sente nada? Sabe quando você fica assim, tá. Eu fiquei assim na consulta, eu não consegui ficar nem tensa e nem nervosa, na verdade. Parece que não tá acontecendo. Porque não tá acontecendo. Parece que não é verdade, né? Aí, quando ele falou ali, ele falou assim, olha, eu vou te dar uma medicação, você vai fazer por 10 dias, vou tentar segurar ele em casa. Mas se essa medicação não fizer efeito, não tem o que fazer. Você vai ter que ir pra UTI. Tá bom. Vai dar certo essa medicação, vai dar certo. Tenho fé que vai dar certo. E com isso, passou os 10 dias. No 11º dia, já assim, faltou a medicação, o Guilherme caiu. Não tinha o que fazer. Aí ali a gente teve que ir para ele. Foi pro RUT, né? Cheguei no posto de saúde, a médica deixou eu e o Jonatas na sala, falou assim, só um pouquinho, eu já volto com ele. Aí, quando ela saiu com ele, escutei só o choro dele. Falei, é o choro do Guilherme. Aí ali você já fica nervosa. Aí ali não tinha mais o quê. Falei, mas por que ela levou e não voltou até agora? Aí, quando ela chega, ela fala assim, olha, o Guilherme, eu não consegui pegar a saturação dele. Né? A gente está tentando colocar ele no oxigênio, né? E tentar encaminhar ele para o hospital, porque é o que tem para agora. Aí eu já comecei a chorar, nervoso. Nisso o SAMU já chegou, já tinham chamado até o SAMU e eu não sabia. O SAMU já chegou, daí ela falou que talvez iam ter que tentar entubar ele. E ali eu fiquei perdida. Falei, é só Deus, não tem mais o que fazer, é só Deus. E ali os nossos momentos difíceis chegou. Aí a gente foi transferido para o RUT. Do RUT a gente conseguiu uma vaga. E estava bem naquela época de... Se não tem vaga aqui, tem que ir para fora do estado. Tem que ir para outro lugar. Tem que ir para outra cidade. É para onde tiver vaga. Estava muito complicado aquela época de UTI na região. E graças a Deus, um pequeno anjo abriu uma vaga e o Guilherme foi encaminhado para lá. E aí a gente passou 16 dias de UTI. Foi choro, foi acreditar, ter fé mesmo, né? Tentar ter fé, tentar se acalmar, tentar entender o propósito. Era um misto de sentimentos. E, com certeza, a gente é carne, meu sentimento de perda também passou na minha cabeça. Eu falei, o Senhor me deu e agora o Senhor vai me tirar... A música assim, vem de volta. A música de Jó veio de volta. Porque tu já estava, vamos se dizer, blindada com aquelas percas. Você já tinha passado por todo aquele histórico, né? Aí tu fala assim, mas agora eu cheguei até aqui e aqui tu vai me tirar. Então, gente, assim, sabe quando você fica num lugar, porque o hospital já é ruim, ainda mais UTI, né? Tu fica assim, aí tu chega o médico, como é que ele tá? Aquela ansiedade de ouvir calma, mãe, ele tá evoluindo? Mas não. Vai dar alguma medicação? Não tem medicação. É um combate entre ele e o corpo dele, não tem o que fazer. Era o oxigênio para ajudar, mas não tinha medicação. E para a idade dele também, um bebê de 1 mês, não tinha o que fazer. E ele falava, mãe, é só um milagre mesmo, porque a luta é entre ele. Ele vai ter que combater esse vírus.
Aí é onde, porque quando você vê assim, não, tá sendo medicado, estão tentando fazer alguma coisa, né? Aí tu fica um pouquinho mais aliviada. A nossa humanidade já fica, ai não, então tá medicando, tá funcionando. Tá funcionando, tá evoluindo, A fé já né? dá um... Tu fica um pouco mais tranquila, né? E quando o médico chega e fala, hoje ele evolui um pouquinho mais, mas tá na mesma. Como é que tá? Tá na mesma, né? Nossa. Então, e ele chorando, porque daí não podia mamar, e ele, por causa da respiração muito ofegante, ele não conseguia mamar no meu peito. Então, era tudo por sonda. Aí era pior ainda, porque tu tinha algo que tu tanto queria e não pôde, eu não podia pegar no colo, muitas vezes, né? Você não podia ficar pegando demais, né? Até para ele não se adaptar, porque já tá ali no hospital e ficar ali contigo, porque eles falam que na UTI não há obrigatoriedade da gente ficar, pode deixar a criança ali, mas quem é a mãe que deixa? Que consegue. Não tem como. Então, eu ficava a semana inteira no hospital e a gente trabalhava com transporte escolar nessa época. E o Jontas fazia a linha. E final de semana a gente trocava, né? Para ver se eu dava uma espadecida um pouco também na cabeça, porque não foi fácil. Eu recebi muitas mensagens, né? Mas tinha horas assim que eu acho que nem mensagem tu queria receber mais, porque mexia muito com você, né? Eu lembro que nessa época eu pensei assim, eu não vou mandar mensagem, porque nesse momento deve ter muita gente, né? Mas eu tava orando e... Tu pediu oração pra gente, eu lembro só disso. E eu ainda mandei eu não lembro se foi pra Paula ou pra Aline, se precisar, né? Se quiser descansar, quiser que alguém vá, né? Eu me disponibilizo. Mas eu não queria mandar mensagem, porque a gente manda mensagem, daí a pessoa tem que falar tudo de novo. Né? Mais ou menos isso. É sempre a mesma... 10 pessoas te perguntam, tu tem que estar respondendo as 10 pessoas a mesma coisa. Né? E eu pensava assim, não, eu vou deixar esse tempo, né? Tô aqui apoiando em oração e vou deixar esse... Mas ali a gente teve que manter a nossa fé em ação, né? E não desistir daquilo que Deus tinha realmente preparado pra gente. Então, eu achava que eu não ia ser tão forte igual eu fui. Eu acho que o Jontas caiu um pouquinho mais. O Jontas foi bem difícil, assim. Eu achava que ele ia ter que me levantar, mas acho que às vezes eu precisava levantar mais ele, sabe? E até teve um dia que ele foi lá no hospital, que daí a mãe dele me ligou desesperada, falando, cadê o Jontas? O Jontas já saiu daí? Eu falei, ele já saiu daqui, porque ele não chegou em casa ainda? Ela falou assim, não, tô preocupada. E foi um dia que ele saiu do hospital, porque a gente não tinha notícias boas, né? Então, e ele saiu desnorteado aquele dia. Ele falou que ele saiu, ele foi dar uma volta, e nisso no carro ele ligou a rádio e estava tocando aquela música da Raíssa e Ravel, Estou no Controle de Tudo. E aquela música acabou se tornando a música do nosso processo com o Guilherme, né? E aí ele disse que chorou um monte, dirigindo, tentando chegar em casa, porque mexeu muito com ele, né? E ele mandou para mim depois lá no hospital, falou assim, olha só essa música, a gente precisa acreditar que Deus está no controle de tudo. Aí ali a gente começou a estabelecer e nos fortalecer ainda mais a fé, né? Do que Deus realmente estava fazendo. Aí completou os 16 dias de... E a luta é grande. Completando os 16 dias de internação na UTI, a gente, bem no fim, vem a abençoada notícia de alta. O Guilherme está bem, evoluiu bem, então, assim, a gente vai... Amanhã vai ter alta, vamos para casa... Aí, meu Deus, falei, graças a Deus, passou, né? Graças a Deus, passou. Aí liguei faceira para ele, falei, prepara que amanhã nós estamos indo para casa. Chegamos em casa, em menos de 24 horas, o Guilherme desandou. Lá vai nós, no outro dia de manhã cedo, falei, não tem mais o que fazer, vamos correr para o hospital, porque não tinha o que fazer. Chegamos no hospital, fizeram o raio-x, o Guilherme tinha evoluído uma pneumonia dentro da UTI, eles não fizeram o raio-x para liberar o Guilherme.
Pensa na bênção que eu me tornei naquele hospital. Tem horas que a gente é obrigada a sair um pouquinho. Eu fugi do controle, porque quando chegou lá, daí eles falaram assim, mas o Guilherme agora não vai poder mais ficar na UTI porque ele não está em caso grave para UTI. Falei, mas ele evoluiu uma pneumonia dentro da UTI. Eu quero que o meu filho seja avaliado. Para mim, eu estava no meu direito de que ele fosse cuidado. E conversando com os médicos lá, aí deixaram ele só na internação. Eu falei assim, olha, mãe, vou precisar ficar mais uns 14 dias para tomar a medicação. Aí agora tinha medicação. Agora eles vão entrar com antibiótico, né? Aí entraram com antibiótico na veia. O Guilherme teve que colocar sonda de novo, porque daí meu leite também já tinha secado e ele não pegou para mamar. E lá foi pequeno anjo, mais 14 dias. Nossa. Aí falei, meu Deus, não dava para entender, sabe? Eu falava, será que o Senhor quer algo com a gente aqui dentro do hospital? Então mostra pra gente, né? Porque não é possível. Como assim uma hora tá bem, outra hora não tá, né? E completando esses 14 dias, a gente recebeu alta de novo. Fomos para casa. 10 dias em casa, tava tudo bem. Lá vai o Guilherme. Meu Deus, que aflição! Ai, Jesus. Lá vai nós pro hospital. Daí dessa vez a gente correu pro RUT, porque na internação do pequeno anjo eu não tive uma experiência muito boa. Então eu não quis voltar. A UTI, a UTI assim, foi maravilhoso para nós, sabe? Mas a internação não foi uma experiência muito bacana para um hospital infantil. Aí passou esses 10 dias em casa, a gente foi de novo para o hospital, chegando lá, Guilherme internado de novo por mais 14 dias. Então, essa foi a nossa função com ele, né? A pneumonia já tinha sarado? Era tudo por pneumonia. Meu Deus. Ele evoluía uma pneumonia muito rápido, em questão de mudança climática, que daí eles falam que fica uma tal de sequela, por causa da bronquiolite, né? Uhum. É uma hiperreatividade brônquica, acertei. Meu Deus. Ele ficou com essa hiperreatividade brônquica, então a mudança de clima para o Guilherme brusca, tá muito quente, do nada aquele frio, ele sente muito. Sentia, em nome de Jesus, o Guilherme foi curado. Então, essa era o nosso processo com o frio. Né, um calor muito forte, daí a pouco um frio, o Guilherme ele sentia muito. Então, não voltava a bronquiolite em si. Ele já pegava uma pneumonia. Então, o pulmãozinho dele já carregava e era só antibiótico. Então, o Guilherme, praticamente, desde pequeno, é antibiótico, corticoide, inalação com corticoide também. Acho que o Ipratropa é um corticoide, né? Então, ele ficou nesse processo de medicação. E o nosso medo é que isso interferisse na saúde dele, né? Aí, para variar, a gente descobriu também que ele tinha alergia à PLV. Então, ele também não podia nada com a proteína do leite. Aí, isso ia tornando um pouquinho mais difícil pra gente. A gente não entendia, né? Gi, em algum momento, tu olhou assim e perguntou assim pra Deus, tu me deu um milagre, mas não foi completo? Já. Várias vezes. A gente sempre questiona, né? Até a gente entender, a gente acaba questionando. A gente é carne. Eu seria muito hipócrita dizer para vocês que não, que eu estava fortemente confiada naquilo que Deus tinha nos concedido, né? Tinha horas que eu falava, não é possível. Só que a gente tinha que, na verdade, mais tentar desvendar o que ele queria com a gente através daquilo. Porque né? tudo é um propósito. Porque tudo é um propósito. Então, eu falo que o Guilherme, ele veio realmente para que eu entendesse quem realmente Jesus é. Né? Eu digo por mim, né? Não vou falar porque acho que o Jonas deve ter uma outra opinião, porque é com o particular dele. Mas por mim é tipo assim, ei, olha de onde é que eu te tirei e olha onde é que eu tô te colocando. Isso aqui é pouco. Né? Isso é para edificar o meu nome. Então, até eu entender que hoje
eu conto o testemunho do Guilherme, que é a minha geração, que eu sei que eu posso curar muitas mulheres que estejam passando pelo mesmo processo, ou que já passaram, né, por alguns processos. Mas eu tô aqui, tipo, eu não ouso comparar a pneumonia do Nico com isso dali, com o que tu tá contando. Mas eu tô aqui, parece que eu tô revivendo. Assim, quando o Nico saiu do hospital da maternidade, que ele tava com a glicemia baixa, foi um desespero. E daí agora, tipo, tu tá contando, eu tô revivendo aqueles 30 dias, tipo, que foram bem difíceis. Eu tô revivendo os dias difícil. do hospital. Tu tá contando, eu tô aqui. é bem assim. Como pega na gente, né? Como isso realmente... Balança a nossa Aham. fé. Balança a Aham. gente. Então, até me perdi agora. Onde que eu tô? Eu pego a minha estouradeira. Eu tô me segurando aqui pra não chorar, gente. Eu tô tentando ser forte, porque é difícil, porque mexe, né? Porque é um filho nosso, a gente não quer que eles passem, né? A gente nunca quer que os filhos passem. É mais fácil que dê em mim, que eu sofra, né? Que eu consigo. Agora, eles pequenininho, né? Então, até um dos questionamentos falava, Deus, por que ele? Por que tem que ser ele? Ele é tão inofensivo. Ele acabou de vir ao mundo e já chegou assim. Então, tu fica com os questionamentos na cabeça, né? E eu falo que o Guilherme vai ter o testemunho de vida dele. É ele que vai testemunhar daqui a uns anos para a geração dele. E eu creio que através desse testemunho ele vai conseguir ganhar muitos adolescentes, muitos jovens. Eu creio e eu e meu marido buscamos por que ele continue no mesmo caminho, no caminho do Senhor. Não posso garantir que ele vai ser um pastor, né? Mas eu creio que seja o propósito. A gente profetiza, a gente como pai a gente quer, né? Que ele seja usado onde for, mas que ele esteja no caminho e que ele se encarregue de levar isso, né? Desse testemunho para frente. E eu sei que quando ele crescer, que ele ouvir da nossa boca e mostrar, porque hoje a gente grava tudo, né? Para saber como ele estava e como ele está hoje. Não vou dizer para vocês que o Guilherme agora, nesse exato momento, está 100%, mas estamos vencendo, né? É um processo que a gente vai indo um passinho de cada vez. Só que depois de lá o Guilherme já ficou internado outras vezes. A última internação do Guilherme, se eu não me engano, maio do ano passado. Esse ano, graças a Deus, o Guilherme foi maio do ano passado. Maio do ano passado para... Não, julho. Julho do ano passado. Ficou 2 dias. 2 dias. Vai dizer que do hospital nunca mais vai fazer 1 ano já que o Guilherme não volta pro hospital para ficar internado, né? Que era uma das coisas também que depois eu falei assim, tá, mas eu acho que eu tô tendo pouca fé agora, porque cada vez que a gente falava, tem que levar o Guilherme, nem que seja no posto, pra médica ver, eu fazia uma bolsinha para mim. Ficar já. O trauma. Sabe quando tu fica com aquela coisa na cabeça, esse aqui ainda fala, mas por que tu vai levar isso? Eu já queria levar roupa para mim, eu já colocava junto uma peça de roupa, porque na minha cabeça o Guilherme vai ficar. Então, eu também tive que tirar isso. Eu falo, não, a gente vai no médico, mas eu não vou levar nem... E para ele também, né? A bolsa cheia, como se ele fosse ficar já. Então, eu mudei isso também. Eu falei, não, eu preciso ter fé que a gente vai voltar para casa, né? Então, é onde você vai também edificando a tua fé. Fala, não, eu vou, o médico vai dizer que... Não, a medicação está aqui, mas você vai tratar em casa. Que era o que a gente queria ouvir do médico, vai tratar em casa. Então, eu também tive que mudar também algumas atitudes para mim acreditar que as coisas estavam acontecendo da maneira que Deus estava conduzindo, né? Então, esse processo foi bem... Mexeu muito, né? Só que também foi um processo que o Guilherme, ele veio talvez para me curar. Porque foi através de tudo isso que eu comecei a entender o que Deus queria comigo. Então, daí a gente não pode fugir, né? Chegar e falar para ti, eu queria ser pastora, eu não queria. Eu não queria. Mas é um chamado que está ali.
Então, Vocês foram ungidos, né? Pra quem não sabe, vocês foram ungidos quando? Conta pra nós quando vocês foram ungidos. Foi um choque, né? Quando o pastor falou que nós seríamos pastores da Casa RDV. E a gente foi ungido em fevereiro desse ano. A gente foi ungido e estamos aprendendo aos pouquinhos, né? É devagarinho, mas eu falei que eu nunca mais vou fugir daquilo que Deus tem preparado para mim, né? Então, quando alguém fala, Gi, cobriu eu na célula, que era meu medo. Eu disse, sério, era um meu medo. Porque, assim, a gente liderava célula, só que a gente liderava casais. Então, assim, acabava que o Jonas falava mais do que eu, né? Eu ficava mais com a dinâmica, mais escondidinha, fazia mais as coisas. Mas daí, quando te encarrega de você levar, de você ministrar, isso vai te dando fala assim, ai, meu Deus, é uma responsabilidade, né? Porque é o que o Jonas fala, é cuidar, porque tudo aquilo que a gente fala, você vai interpretar de uma forma, né? Tem que cuidar muito com o que a gente vai falar. Então, e isso me dava um certo medo. Eu falava, tá, mas agora, pastor? E agora, pastor? Falei, eu acho que eu não me via nesse lugar, né? Eu não me via nesse lugar. Mas daí, quando você fala assim, pastor, não é só palavra. A palavra é com ele. Então, para mim, vai ser o conselho, o abraço. Tu vai ser a pastora, né, das mães. É um abraço que cura, né? Eu sei que é o servir, porque eu amo servir. Então, eu acho que meu chamado pastoral vai mais para esse lado ali, né? Aconselhar, mais para esse lado. Mas estamos indo. Mas não podemos dizer que nunca veremos a pastora Gi ministrar, né? Isso é verdade. Deus está me moldando para esse tempo. Ela já começou aqui, tá indo. Foi na cela, agora vem aqui. Aos pouquinhos a gente vai indo. É porque a gente, como o pastor sempre fala, né? O que Deus faz na nossa vida não pode ficar só para nós, né? A gente tem que transbordar em outras pessoas também, né? Então, assim, talvez tudo que eu passei foi tudo para me moldar. Quem sabe tem alguma mãe agora nos assistindo lá do hospital, né? Que o filho que não evolui, né? Que o filho que não responde ao remédio, né? E ter escutando e ver que o Senhor, ele ainda faz milagre. Verdade. Até tem um caso que aconteceu no hospital. Um dia que eu fui levar o Guilherme, que ele não estava muito bem, e levei ele. Aí cheguei lá, tava uma gritaria no hospital, ali no Ruth. E quando eu olhei, uma enfermeira veio, eu já estava sendo atendida pelo médico. A enfermeira veio correndo e falou pro médico assim, doutor, corre, porque ele tá parando. Aí o doutor falou assim, só um pouquinho. Eu falei, não, pode ir. Aí ele saiu correndo, foi, e uma mãe desesperada no corredor, chorando muito, gritando. E ela pedia, Senhor, não me leva, não leva aquilo que o Senhor me deu, não leva ele e tal. E ela estava muito desesperada. Aí eu peguei o Guilherme e falei, eu vou pro corredor, não vou ficar aqui dentro. Aí eu fui pro corredor e aquele corre de enfermeira para uma sala para outra. E eu tentando entender. Daí, nisso, passou uma moça. Daí eu perguntei para ela, falei, o que está acontecendo ali? Aí ela falou assim, o filho daquela mulher ali acabou de ter uma parada. Ele tem algum tempo de vida, só alguns dias. E ele está com bronquiolite. Só que ele acabou de ter uma parada. Aí, sabe quando, igual você falou, voltava toda a história, né? Eu falei, agora ela está passando. E eu sentia aquele negócio assim, vai dar um abraço nela. Eu dizia, eu não, vou ir lá, a mulher tá chorando, tá braba ainda lá, porque não deixaram ela entrar, tiraram ela da sala. E aquilo ficava forte no meu coração, vai lá e abraça ela. Eu falei, meu Deus, pra que eu vou ir lá abraçar? É o momento dela, né? Vai, eu tô pedindo pra você ir abraçar ela. Aí, nisso, a mulher abriu a porta. Aí, o médico voltou, daí fui atendida. Daí o médico falou assim, tu vai dar essa medicação pra ele aqui.
Aí tu só aguarda aqui no corredor, daí ele vai tomar medicação, daí vamos ver como é que ele reage. Ele tinha que fazer o resgate de novo. Aí, dependendo de como ficar, a gente faz o raio-x. Aí eu fiquei ali no corredor esperando a medicação. Aí nisso as enfermeiras correram e começaram a chamar o médico de novo. Tinha dado mais uma parada no menino. E também tinha 1 mês mais ou menos de vida. Aí nisso aquela voz ficava na minha cabeça. Tu precisa ir lá abraçar essa mulher. Eu disse, mas pra que eu vou lá abraçar ela? Eu falei, tá bom, eu vou. Vou ser obediente. Eu vou ser obediente. Eu não quero voltar aqui. Aí eu fui lá, ergui ela, assim, dei um abraço nela, perguntei pra ela o que estava acontecendo, daí ela me relatou toda a história que eu já tinha vivido com o Guilherme. Aí eu falei pra ela, eu falei assim, você crê que Deus faz milagre? Daí ela olhou pra mim e ela falou assim, eu creio. Eu falei, porque tá vendo esse aqui? A mesma situação que você tá passando, eu passei com ele e hoje ele tá aqui. Não tá muito bem, mas ele tá aqui. E eu creio que o teu filho vai estar aqui também. Daí ela, obrigada. Eu falei, posso ficar com o teu contato dela? Pode. Passou o contato dela para mim e a gente ficou conversando. Por um bom tempo eu fui conversando com ela e graças a Deus hoje o menino dela tá que nem o Guilherme. É uma bênção correndo. Quem sabe se o Guilherme não tivesse assim, tu não teria conhecido ela, né? Não teria dado, né? E é o que eu sempre acompanho ela nos status. Eu falo, meu Deus, mulher, eu preciso conhecer você e a criança, né? Porque a gente ficou por um bom tempo conversando, né? De saber como é que tá. E daí ele foi transferido para o Pequeno Anjo também. Aí ela também passou pelo processo de internação na UTI. Tudo que eu vivia ali, ela viveu com ele. E eu sempre mandando incentivo ali para ela, né? Então, hoje a gente só se acompanha. As fotinhas, comenta as fotinhas. Né? Mas creio que realmente Deus, ele faz milagre, né? Daí eu comecei a entender por que eu tinha que voltar com o Guilherme aquele dia no hospital, né? Às vezes era só para mim, porque eu contei para ela o que eu passei, né? Então foi para ela também edificar a fé dela, né? Em algum momento desse processo, tu duvidou de que Deus ia fazer alguma coisa? Olha, duvidar, não sei se seria bem certa essa palavra de dúvida, né? Mas, por um certo momento, eu achei que eu ia voltar sem o Guilherme. Pode ser que seja uma dúvida. Mas na minha cabeça passou sim. Que eu ia sair daquele lugar sem ele. E nesse processo todo, tu deixou de orar? Tu deixou o teu relacionamento com Deus? Não, eu acho que é o momento que a gente mais se apega. Porque eu escutava louvor direto, porque não tinha o que eu fazer no hospital. Não tinha. Ele não conversa comigo. É diferente você estar no hospital lá de uma pessoa que conversa com você, né? Do que com um bebezinho que não fala, né? Então, assim, era estar intercedendo, toda hora botando a mão nele, orando para que Deus fizesse um milagre na vida dele. Escutando os louvores, né? Então, isso ali sempre. Não tinha... de ler um livro, né? Então, era o que mais... De ver alguns vídeos, né? Mas a oração e louvor. Louvor mesmo, porque eu amo louvor, né? Então, para mim, foi o que me ajudou a passar as horas, né? Porque não passa. Fica mais angustiada ainda, né? Mas era... muito louvor, vamos se dizer assim. Porque tem horas que tu fala assim, Senhor, eu não sei mais orar. Não, tem horas que tu... Tem nem palavras. Não tem mais palavra. Porque no momento que você tá passando ali, é só Deus. Né? Então, só Ele para sondar, só Ele para saber o que Ele queria realmente, né? O propósito dele ali, deixar Deus agir, né? Então, tinha horas que vinha e tinha horas que você... Senhor, eu não sei mais como pedir para que tu me deixe sair daqui com ele. Não sei mais como interceder. Não tem. Tinha hora que batia, assim, uma fraqueza mesmo, assim, sabe? Batia mesmo uma fraqueza. Aí, quando eu ia para casa final de semana, a Carol foi o meu
o meu colo, vamos dizer assim, né? Eu chegava lá, eu já abraçava ela e ali eu debulhava. Todo aquele peso de hospital, assim, eu já soltava, sabe? Aí tentava ficar perto das pessoas ali para mim não ficar sozinha. Porque eu acho que se eu ficasse em casa sozinha, eu acho que seria pior. Então, eu tentava subir lá para minha sogra, ficar com as meninas, com a Paula, com a Aline. Tentava me enturmar mais para mim tentar dar uma arejada na cabeça. Porque sozinha porque daí a gente balança, né? Balança. Sozinha e é por isso que a gente tem que ter pessoas do nosso lado, né? Tem que. Nesse momento é muito importante ter pessoas do nosso lado. Eu tava falando e eu tava lembrando que a gente esquece dos processos, né? Aí eu tava lembrando que o Theo passou. O Theo vivia no hospital, vivia com o Theo no hospital. E desde os 11 dias ele tinha todo mundo falava, parece que esse menino tem um gato. E eu lembro que o primeiro médico que eu levei, ele falou, olha mãe, eu faço como é que é? A saúde de outro, sei lá de onde que era, da França, da Itália, sei lá. Porque eu não sei quem estudou lá e lá eles não medicam. E me mandou pra casa com o menino. Isso foi a consulta ali dos primeiros dias, né? E eu fui. Só que isso só foi evoluindo. Aí eu cheguei no RUT, bronquiolite. Mas não ficou internado, fui pra casa, tratei a bronquiolite. Passava uns dias, eu no hospital de novo. Passava uns dias, eu no hospital de novo. E toda a vida no hospital. Até que, outra vez eu fui no hospital e falei, Senhor, por que eu tô no hospital? Pra que o Senhor me quer aqui dentro do hospital? O que o Senhor quer que eu faça aqui? Eu já estava tantas vezes dentro do hospital que eu falava, Senhor, o que é pra mim fazer agora? É bem assim. Por quem que é pra eu orar? Por quem que é pra eu orar? O que é pra eu fazer aqui? Né? Aí ele ficou internado uma vez, mas assim, desde sempre, ele todo mês, é algo que não pode, mas todo mês ele tomava corticoide, todo mês ele tomava antibiótico, todo mês eu vivia com a bombinha pra cima e pra baixo, era assim, algo que eu tinha uma cesta enorme de remédio, de tudo quanto é que falava, de chá, que isso e de coisa, né? Vivia assim, e não deixava ele fazer isso, não deixava ele fazer aquilo, não deixava, foi uma criança presa, né? Até que Não podia rir. Não, Quando a gente fazia ele rir muito, ela não deixava. porque faltava o ar. É igual Não podia fazer cosquinha. Meu Deus. A minha sogra e a Aline, meu Deus, a Aline era a mais desesperada. Não faz ele rir muito, esse menino vai ficar cansado. Não deixa você quer que esse menino tá cansado. Ai, Jesus. Era bem assim. E daí eu sempre orava e pedia pra Deus a cura, e nada da cura, e nada da cura. E daí, com 2 anos, bem na pandemia, todo mundo de máscara e coisa arada, esse menino me dá uma crise. E daí, passou da bronquiolite, passou para bronquite, e daí foi pro hospital, chegou lá, fizeram resgate e tal, mãe, tu vai ter que ficar internada. Meu Deus. Que desespero, meu Deus. O desespero é quando o médico fala, né? Mãe, tu vai ficar internada. Em pandemia. Em pandemia. Às vezes é engraçado que às vezes eu falava pro Jonas, acho que a gente vai ter que levar o Guilherme. Ele dizia não. Eu acho que ele tinha um pouco de medo também de medo? Não, vocês vão ir, vocês não vão voltar, né? É? Tinha, claro que tinha. Isso aí era... E daí, o pânico, né? ele ficou internado, daí eu lembro que não tinha vaga. Ele foi pro Pequeno Ande e não tinha leito. Não tinha vaga, não tinha. Eles arrumaram um quarto de isolamento. E a gente ficou nesse isolamento. Gente, era poeira pra tudo quanto é lado. Era um depósito de macas. Meu Deus. Tipo, tinha muita maca estragada, tinha macas. E assim, tu olhava pra cima, era poeira, só tava nós. De repente, entra outra criança. E naquela época, tipo, não faz muito tempo, né? Mas eu bem leiga, bem daná. A outra criança com suspeita de meningite. Ai, com o Guilherme aconteceu isso também. E nós dois isolados com a criança com meningite. Ai, eu, né? Nem sei o que é meningite e tal. Aí, quando eu saí do hospital, que eu falei pra eles... Eu não lembro se foi quando eu saí. Eles assim, meu Deus... Com meningite, vocês... Sim, com meningite. Um com a asma atacada e o outro com meningite. Assim, graças a Deus, era uma suspeita, né? O menino, né? Senhor protege. Foi assim, ó, meu Esse Deus. negócio de suspeita assustava a gente, porque quando a gente tava na UTI, o Guilherme ficou mais isoladinho, né? Mas na internação, é aquela troca, né? 3, 4 dentro de um quarto. Aí sai um, entra outro, sai um, entra outro. Daí, assim, é um bebê um pouquinho maiorzinho e um pouquinho maior.
Aí tu vai perguntar por quê? Porque bebê com bronquiolite ou pneumonia não podia, tinha que ser em idades diferenciadas. Uhum. Aí chega uma, o que a tua filha tem? Porque é normal a gente perguntar, né? É. O que a tua filha tem? Tiraram um negócio aqui da espinha da minha filha, eu acho que tá com suspeita de meningite. Tá, mas o que a tua filha tá fazendo aqui? Como é que tá no quarto com meu filho aqui? Você entra numa neura, né? Uhum. Porque daí entra, a pessoa não sabe, e tu também não... Tá, isso passa, isso não passa, você já tá numa pior ali, e aí parece que vai piorar a situação. É complicado. Aí fica aquele medo, aquela dúvida. Sim. Tá, Deus, tu me botou aí, né? Culpa Deus. Deus, tu me botou aqui e ainda me bota no quarto, bota uma criança com meningite junto. Tá me expondo. Meu Deus, o que é? Assim, mas até a gente entender todo o processo. Todo o processo. E daí o Theo evoluiu com asma ali e tal. E teve um dia na igreja que o pastor pediu pra... Ele não orou. Ele falou assim, ó, o irmão, quem precisa de oração pra cura, fica em pé e o irmão que tá do lado vai orar. E naquele dia, quem tava indo do nosso lado era o cowboy. E ele orou pelo Theo. E eu criei. Aquele dia, eu acho que foi o dia que eu tive mais fé. E ele orou e o Theo é asmático. A asma não tem cura pra medicina. A asma é pro resto da vida. E passou, ele orou ali e tal. E daí eu fui vendo que o Theo não foi mais ficando tão doente que eu precisasse de bombinha. Sim. Não precisava mais andar. Eu comecei a parar de andar com a bombinha dentro da minha bolsa. E daí eu fiquei olhando e tal, até que um dia alguém me perguntou assim, ele tem alguma... Como é que eles falam? Alguma doença, alguma coisa? Daí eu falei assim, ele tinha Alguma asma. Alergia, né? Aí eu fiquei Que pensando, legal. ele tinha asma. Assim, ele foi curado da asma. E daí esses dias eu tava em casa pensando assim, meu Deus, olha a cabeça, né? Se chega a acontecer alguma coisa, daí eu vou dizer pro médico, eu digo que ele foi curado, ou o médico vai dizer assim, não, mas a asma não é curada. Eu fiquei naquela assim, ó, assim, não. Ainda dou testemunho. Não, eu tenho fé, o meu filho foi curado da asma. E hoje, pra quem me pergunta, eu digo, não, meu filho foi curado da asma. É impossível pra medicina, mas pro meu Deus, não é impossível. É o que a Paula falava uma vez, ela, nesses dias que a gente fazia de oração, que nessa época a gente fazia bastante oração à noite na igreja, né? Uhum. Acho que era da diaconia mesmo, né? Que a gente ia pra igreja orar, acho que uma vez no mês, não lembro como é que era. Que eu lembro que eu saía do hospital no final de semana e sempre tinha oração na igreja que a gente ia, né? Então a Paula falava assim, não, a gente tem que mudar a forma de orar pelo Guilherme. A gente não pode mais ficar só orando pela cura dele, para que Deus faça alguma coisa. A gente já tem que orar e já ver, né, o que a gente não tá vendo, né? Tipo, o Guilherme já foi curado. O Guilherme já está curado. Então, a gente começou a mudar também essa forma de enxergar ali, né? Que é a fé, né? É? Então, a gente precisou mudar ali. Até em questão do servir ali, para tu ver como a nossa fé, ela precisa sempre estar muito forte dentro da gente para a gente se reerguer, né? Porque quando eu saía do hospital, no final de semana que eu fazia a troca com o Jonatas, eu sempre estava na igreja, né? Até teve um sábado, que foi o culto, que na época o culto Lapidadas era no sábado. Aí eu saí do hospital e eu falei para a pastora Sara que eu podia ficar tranquila que eu ia servir aquele dia. Para fazer, que a gente sempre faz algum mimo para as lapidadas, né? E ela falou, tem certeza? Eu falei, não, pode deixar que eu faço. E naquele dia eu fui servir. Cheguei lá cedo, fiz o que tinha para fazer, fiz as coisas. A gente montou a mesa. E teve uma irmã que chegou para mim e falou assim, meu Deus, Gi, passar pelo que você está passando e você está aqui servindo é uma lição. Porque você precisa realmente continuar a obra. Tu não pode parar porque... eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo e, vamos se dizer, se vitimizar e ficar naquilo, né? Não, eu preciso
Tu tinha continuar. motivos pra não ir, tu podia descansar. Eu podia ficar em casa, eu podia não ir, porque as pessoas vão ficar perguntando como é que tá, como é que não tá. Daí começa aquela fase toda de novo, de você relembrar tudo, né? E não, eu tava lá servindo. Falei, não, eu não vou deixar que isso me abale. Eu preciso ainda continuar, né? Então, eu acho que ali também me fortaleceu, porque eu tava nos cultos, eu tava nas orações, né? Eu tava servindo. Então, é sobre isso, né? Ter a fé, acreditar e, de uma certa forma, confiar, porque é a obra dele, né? Sabe o que eu lembrei agora? Da mãe. Há uns, sei lá, uns 2... Foi antes do Nico, né? Antes do Nico nascer. Foi. A mãe do nada teve... Eu lembro que eu lembro assim, eu tava na casa, eu fiquei na casa dela até 10 horas da noite. Saí da casa dela 10 da noite. 11h15, a gente se conversou pelo WhatsApp. 00:15, o Pepel mandou mensagem. Vem aqui que a mãe tá morrendo. Nossa, eu lembrei disso ontem na célula. E daí a gente chegou lá, a mãe tava, tipo, cuspindo sangue, ela não conseguia respirar. Ela cuspia uma espuma rosada. Isso. Não era nem, não era sangue, era uma espuma rosada. E daí ela não conseguia respirar. E daí aquele momento ali, eu não consegui ficar ali com ela, porque ela já tava toda roxa. Tipo assim, o ar tava faltando. E a gente não sabia o que era. E daí eu não consegui ficar ali com ela. Eu peguei e fui pra rua. E daí eu comecei a marchar lá fora. Aquele dia eu fui tomada por uma fé. Eu comecei a marchar lá fora. Tipo, tá. Daí a ambulância chegou, eles tiraram ela da ambulância, tadinha. Ela foi assim, virada. Ela só tinha uma posição que ela conseguia ficar, que dava pra mais ou menos respirar. Ela foi, tipo, de 4 em cima da maca. Mas eles ainda levaram ela pra ambulância e ficaram na frente de casa. E eu rodando a ambulância. Eu marchando lá da ambulância. Não. E declarando saúde e, né, e tal. Daí a gente foi pro hospital. A mãe ficou uma semana internada, né? Eu acho que foi. Daí o pai ficava de noite, a gente ficava de dia. E daí, assim, gente... A mãe... Eles não colocaram ela no quarto porque não tinha vaga. Então, ela ficou ali no pronto-socorro, internada. Assim, uma senhora de 60 e tantos anos, ela já tinha. E daí, internada no pronto-socorro. A cama dela não era uma cama, era uma maca. Pra gente, era uma cadeira de plástico. E tá, pra gente... E era um quartinho, eu tava grávida e não sabia. Eu descobri depois que eu tava grávida. Era um quartinho bem pequenininho com quatro camas. 4 camas. Uhum. Era só a distância, era só da cadeira assim, sentar. Era as nossas. Daí, tipo, ficava. Daí a gente ficava lá na cadeirinha de plástico, 4 cadeiras dos acompanhantes, a mãe. Até tinha outra pessoa que tinha maca, que tinha cama. Mas a mãe era uma maca. Tadinha. Mas assim, naqueles 7 dias, devem ter passado, sei lá, umas 5, 6 pessoas por lá. A mãe ganhou todas elas pra Jesus. Amém. Todo mundo que entrava, ela falava de Jesus. Uhum. Ela não passou. E eu tive uma experiência muito forte a respeito, tipo, de suicídio, possessão, tipo, espírito de morte. Eu tava um dia na porta e eu vi aquilo ali. Eu tinha ouvido falar, as ministrações da pastora Tânia Teresa, ela tinha falado sobre suicídio e eu tinha aprendido na teoria. E aquele dia eu vivi na prática. Daí eu fui lá, tipo assim, quando eu vi, eu comecei a repreender o espírito de morte. Porque a pessoa tava fazendo e ninguém viu, né? E ninguém viu. Uma enfermeira do hospital tava tentando se suicidar e ninguém viu. E eu tava na porta, tipo, distraída. Daqui a pouco eu olhei e daí eu fui. Daí chegou lá e eu comecei a repreender. Não tem. Daí depois, assim, meu Deus, daí tipo assim, tá. Eu comecei a lembrar do que eu tinha estudado, não tem assim, o Espírito Santo ainda me deu isso, tipo, pra eu ver na prática, não tem? E enfim, mas assim, ó, e a mãe, aqueles dias foram dias intensos de experiência pra todo mundo, né? Porque quando tu ficou também, aconteceu... O senhorzinho entrou em... Foi muito assim, e todo mundo teve assim, e a mãe, e a mãe não ganhava só os pacientes, ela ganhava o paciente e o acompanhante. Amém. E teve um menino que ficou, que ele estava ali baleado pela polícia, a mãe falou, ele também ouviu. Eu não lembro se ele chegou a aceitar Jesus, mas a mãe orou por ele. Não tem assim, tipo, a mãe tá falando assim, Jesus, esse ministério da mãe. Não, a irmã Síria é uma bênção, né? Até quando eu tava no processo com o Guilherme, um dia eu tava no culto, daí foi no Lapidadas mesmo. Eu tava lá, ela falou assim,
perguntou como é que ele tava e tal. Eu falei que ele tava bem. Ela falou assim, a gente tá orando muito, porque eu acho que colocaram num grupo. Sei que rodava oração pro Guilherme. E ela falou assim, até fora do país. Ela falou pra mim, tem gente orando por ele, lá do outro lado do mundo. Eu falei, amém. E eu creio que o nosso milagre vai acontecer. E aconteceu. E o Guilherme tá aí, firme e forte, graças a Deus. E, e por que você chamou ele de menino milagre? Por que ele é um menino milagre? Porque ele é um milagre. Ele é um milagre, né? Ele é o nosso... É o dengo da casa. Ele é um querido. Manhoso. Meu Deus do céu, é um drama. A Aline fala assim... A Aline é a que mais mima, né? O nenetinho da tia, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Fala assim, não, é porque ele foi mimadinho, por causa do hospital. Ela sempre lembra, ela fala assim, porque ele foi... Porque o Guilherme, querendo ou não, ele tem aquele olhar, assim, meiguinho dele, sabe? Mas quando, às vezes, eu pego o olho, assim, no fundo do olhar dele, tipo assim... Ninguém me deixou sozinho, sabe? Ele tem um amor e um carinho por mim, pelo Jonatas, assim, que não... Tipo, obrigada por estar do meu lado, sabe? Eu consigo enxergar no olhar dele a gratidão da gente não ter abandonado ele, sabe? De não ter deixado, assim, sabe? E sempre estava ali, o cheirinho da mãe, o cheirinho do pai. Então, sempre estava ali com ele, né? Então, dessas de hospital, o Guilherme pegou muita mania, né? Tipo, ele não foi criança de ficar muito no colo. Agora ele quer colo. Agora ele quer colo direto. Mas de dormir no colo, é raro o Guilherme dormir. Ele quer dormir na cama, com o travesseiro. Aí ele pega na orelha. Ele é o nosso Zé Orelha. A gente fala que ele é o Zé Orelha da casa. E ele fica pegando na orelha. Ele guarda a orelha pra dentro da orelha. Coisa mais engraçada. E ele ficou com esse denguinho assim, sabe? Não sei se por tudo que passou. E a gente acaba também que abraça um pouquinho mais... Em questão não de, tipo, você não poderia estar mais aqui, mas, tipo, obrigada, Senhor, porque Ele está aqui, né? Então, é o nosso mimadinho. Obrigado por todo o processo, né? Porque ele foi forte. E eu tenho certeza que, em meio a tudo isso, a fé, ela acrescentou. Acrescentou. Né? Creio que o Senhor pode fazer. Né? Porque o Senhor fez lá atrás e o Senhor ele continua fazendo. E todo o processo ele ainda amadurece. Sim. Tu era uma pessoa antes. Isso. Meu Deus, contar a história mesmo lá do começo de como era, eu falo pra isso aqui, às vezes eu não me reconheço. Às vezes eu não me reconheço. A pessoa que eu era e a pessoa que eu me tornei, e eu sei que eu ainda vou me tornar. Que Deus ainda tá me moldando. A gente se conhece o quê? 8 anos, vai fazer agora em agosto. Quando a gente se deixa ser moldado, né? Você tem que permitir, né? Eu lembro que, assim, quando eu me converti, que a Maria nasceu ali, que eu falei que eu queria ser uma mulher segundo o coração de Deus, daí eu comecei a passar por umas situações, daí eu fui lá reclamar pra mãe, a mãe bem assim, ó, agora tu vai ter as tuas experiências, tu vai testemunhar aquilo que tu vive. Exatamente. E realmente, eu olho a Jennifer de 11 anos atrás, não é a Jennifer de hoje. Mas assim, ó, foram muitas experiências doloridas. E ainda, né? E ainda temos, né? Estamos aí. E assim, ó, temos. Experiências, assim, ó, foram muitas dores pra me tornar. Mas eu falei pra Jesus que eu queria mudar. Eu não queria mais ser quem eu era. Eu falei, pode me fazer, né? Pode, eu quero ser uma mulher segundo o teu coração. E daí, só que quando a gente fala isso, a gente não imagina, né? Que o Senhor vai desconstruir tudo aquilo que a gente passou a vida inteira construindo. E daí a gente passa por situações que... E hoje eu vejo assim, ó, em relação ao Nico, quando ele nasceu ali, tipo, a Maria, eu tive uma maternidade. Foi incrível. Meu Deus, ontem a gente ainda tava comentando, falei pra Milena, que seja igual foi com a Maria. Porque a Maria, com 40 dias, eu tava no salão fazendo a unha. Maria Clara foi uma maravilha. O Nicolas, com 6 meses, eu tava lá em casa me integrando no sofá. Na poltrona de amamentação. Não sabia o que era sofá, o que era Jenny. Não sabia mais, eu tava lá assim, ó, só balançando ele. Mas assim, e eu vi, porque assim, o Nicolas, a princípio, ele não teve uma doença quando saiu do hospital, mas ele tava com a glicemia baixa. E o hospital me assustou muito. O hospital falou pra mim, falou que ele ia entrar em óbito.
E daí eu saí do hospital, a revelia, porque eu fiquei lá 6 horas sem atendimento. Se eu tô sem atendimento aqui, eu vou procurar atendimento em outro lugar. Só que quando eu saí, o meu desespero, eu saí do hospital que é referência. E agora eu vou pra onde? E daí eu comecei, Deus, tu não ia deixar me dar o Nicolas e pra agora, né, ele entrar em óbito por causa da glicemia baixa, porque os médicos não, sabe? Daí começou aquele negócio e foi. E daí logo que, quando ele tinha 8 dias, a Maria já vinha no tratamento da puberdade precoce e quando o Nicolas tinha 8 dias, ela tinha retorno no médico. E nesse dia do retorno, daí assim, eu tinha acabado de ganhar um novo filho, mas eu não podia abandonar a filha que eu já tinha. Né? E o tratamento dela era uma coisa bem séria que a gente fazia. Então, acionei minha rede de apoio, pra glória de Deus. Eu lembro que a mãe ficou em casa com ele e tu foi me levar, né? Eu fui lá levar a Maria no médico. Daí, quando eu cheguei lá, o médico só me deu uma notícia ruim. Ó, o tratamento da Maria não tá dando certo e agora a gente vai ver. Tem 30 dias pra gente reagir. Se não der, a gente vai ter que parar. E daí, ele me deu várias coisas pra eu fazer pra tentar reagir ao tratamento da Maria e coisas impossíveis, porque eu tava ali, tipo, com uma cesárea e eu sentia muita dor na cesárea. A cesárea tava tudo bem. Quando eu cheguei no meu médico, ele tá tudo bem, tá tudo certo. Meu médico muito direto, assim. Mas eu sentia muita dor. Daí, eu sentindo dor, cuidando de um bebê com a glicemia baixa que chorava dia e noite, porque ele tinha fome e cólica, e cuidando de uma filha que tava com o tratamento dando errado. O médico bem assim pra mim, vai caminhar com ela no sol. Todo dia tu tens que sair pra caminhar com ela no sol. Daí, primeiro, que sol? Era maio, tava chovendo. Choveu 30 dias direto. Não tinha nem sol pra eu caminhar. Como é que eu vou caminhar com um bebê? Não tem, então eu dependia tudo deles. E assim, foram dias tão difíceis que eu ficava ali assim, tipo... E agora? E agora? E agora? Mas daí eu percebia, eu acho que eu já contei isso aqui, que era como se o Espírito Santo falasse pra mim assim, ó. Tipo, eu acordava, a cada 3 horas eu ficava... A cada 2 horas, né? Eu ficava 1 hora dando mamar pro Nico. Então, era assim, meia-noite, tava eu lá. 30 minutos aqui, 30 minutos ali, na sonda, tá. 3 horas da manhã, eu ia dormir 1 hora da manhã. 3 horas da manhã eu tava lá de volta. E eu fazia certinho, porque o médico tinha dito que se eu não fizesse, ele entraria em óbito. Então, eu fiz tudo, né? Era tudo. Era sonda, era o peito bem regradinho as horas. E daí, mas eu não via. Eu só tava vendo as coisas ruins. Porque daí, o desespero da Maria. Só que daí, eu comecei a ficar assim, Senhor, me ensina. O que eu tenho que fazer agora? E daí, eu lembro que assim, foi uma coisa bem... O Espírito Santo falava assim, agora é hora de trocar ele. Daí, tipo, tá bom, era só trocar. E, gente, a coisa básica, mamãe deve saber quando trocar. Só que sabe quando tu já não tá atinando mais nada? Porque quando a Daisy e a mãe estavam lá, elas eram o meu porto seguro. Só que quando elas saíam, eu tinha pena do Michael. Porque, assim, nos primeiros dias que ele teve licença paternidade, ele tava ali acordado à noite também. Depois ele começou a ficar acordado e disse, não vai dormir porque amanhã tu tem que trabalhar. E eu ficava assim, o que eu faço agora? E o Espírito Santo começou assim, ó. Agora ele tá com cólica. Porque ele tá berrando. Eu não sabia se era cólica, se era fome, se era... O Espírito Santo começava, tipo, a me... Sabe? Ele tá com cólica. Aí eu ia fazer... agora é isso, agora é aquilo. Faz isso, faz aquilo. E até que foi assim... Eu tava falando uma coisa e eu tô falando outra. Mas é que eu lembrei do testemunho da Maria. Daí, assim, teve o dia de madrugada... O Espírito Santo queria me ensinar a ser uma mãe. De verdade. Porque antes eu dependia muito da Daisy, né? A Daisy sem formação nenhuma, mas a Daisy é doutora, a Daisy enfermeira, mecânica. Já falei isso pra vocês. A Maria não deu trabalho e eu tava super confiante, porque se desse alguma coisa, a Daisy ia me ajudar. Não tem. Só que daí assim, não. O Espírito Santo queria me ensinar. Eu precisava assumir esse papel. E daí foi num dia que, numa madrugada, tava lá 3 horas da manhã, aquele dia o Nico não dormiu nada. Não foi só das 3 às 4 que eu fiquei a madrugada inteira. E eu tava lá, na sala, a casa tava toda escura. Maria dormindo no quarto atrás de mim, o Michael no quarto da frente. E eu ali. Daí a gente canta hino da harpa, porque o repertório todo tinha acabado. Eu tinha cantado os 600 hinos da harpa. E daí eu tava ali, eu comecei a orar. Tipo... E eu lembrei do tratamento da Maria. Comecei a orar pelo Nico, pra ele se acalmar e dormir. E eu lembrei do tratamento da Maria. Daí eu comecei assim, não, Senhor, na minha oração. Quando a Maria iniciou o tratamento, Deus falou com ela. Deus não falou comigo, Deus falou com ela. Tipo
Tipo, o médico chegou, soltou a bomba e eu fiquei apavorada. Ela bem assim, mãe, se Deus quiser que eu fique boa, ele vai fazer. E se ele não quiser que eu fique boa, ele vai dar o dinheiro pra você comprar um remédio pra mim, que era uma medicação de alto custo. Deu, amém. E foi. E daí, tipo, eu me apeguei naquilo que ela falou e a gente já tava num tempo de tratamento. Daí eu tava ali, cantando não dá, fazendo o Nicolas dormir. E daí eu comecei assim, não, Senhor, se lá tu tranquilizou o coração da Maria, por que agora tu ia me deixar na mão? Tu começou a boa obra, tu é fiel pra terminar. Então, eu declaro, eu comecei a orar pela Maria. E nisso, eu tava de olho fechado e a casa toda escura. Eu vi uma luz aqui, desse lado aqui. Daí eu, a luz da cozinha deve estar acesa. Ai, Jesus, aleluia, aleluia. Deu, não, abri o olho, olhei, tava apagado. Deu, opa, fechei o olho de volta. A luz de volta. Daí eu entendi que o Espírito Santo tava, tipo, sabe, o Senhor tava fazendo alguma coisa. Aí eu já comecei a orar, agradecendo, porque sem Maria, posso ficar tranquila. No outro dia de manhã eu falei assim, filha, a mãe tava orando assim, e a mãe teve essa experiência aqui. A gente não vai falar nada pra ninguém. E quando a gente tiver o retorno no médico, o médico vai dizer que deu certo. Ela, tá bom, mãe. E foi. E daí, tipo, não falei nada pra ninguém. Quando a gente chegou no médico, o médico falou assim, não, mãe, pode ficar tranquilo, o tratamento dela deu certo. Ela reagiu. Amém, glória a Deus. Deu, uau, tá bom. E daí depois eu fiquei pensando assim, o Senhor nos faz passar por processos. Se o Nicolas tivesse de boa, com a glicemia ok, dormindo bem, eu não ia estar ali de madrugada orando. Eu ia estar descansando para no outro dia ir caminhar no sol com a Maria. Não tem? Mas o Senhor me fez passar por aquilo ali, porque Ele queria me ensinar a ser uma mãe de verdade, né? Como Ele queria. E Ele queria me dar a oportunidade de poder ter o testemunho da Maria. Né? E eu já testemunhei também, mas eu acho que aqui eu não falei sobre agora. Em dezembro nós encerramos o tratamento dela. E daí... E ele falou, tipo, agora... Ela tinha idade óssea avançada e os hormônios também. E chegou dezembro, não tinha mais o que fazer. Ele falou assim, agora, como ela já vai fazer 11 anos, a gente vai encerrar o tratamento. Não é mais precoce. E agora a gente só vai torcer pra vir mais tarde possível. E passou, e quando chegou março, quando ela foi fazer a checagem, a idade óssea dela regrediu. Eu postei uma story, daí eu contei, eu saí de lá. A idade óssea dela, que era de 14 anos, regrediu pra 11 anos. Todos os exames até dezembro de 2025, a idade óssea dela era de 14 anos. E agora, em março de 2026, a idade óssea dela é de 11 anos. Conforme a idade a cronológica dela. Não tem. Então, assim, foram coisas que o Senhor nos permitiu passar. Assim, se o Nicolas estivesse de boa, dormindo, que nem a Maria dormiu quando nasceu, eu ia estar dormindo? Eu ia estar andando na rua com a Maria, como o médico falou, caminhando no sol. Fazendo só os procedimentos médicos. Né? Fazendo aquilo que estava no meu alcance. Mas o Senhor queria que eu colocasse a minha fé em ação. É bem assim que Ele trabalha. É bem assim. E daí, tipo, agora... Só que, assim, aquilo foi um período dolorido pra mim. Quando tu começou a falar, tipo, veio, não tem? Assim, mas não, o Senhor tinha um propósito lá. Tem agora, hoje, que passou. Quando chegou a internação dele... Na internação, eu até comentei depois com vocês, né? Que eu sentia... Eu não fiquei preocupada. Olha, meu Jesus amado. Como lá na internação da mãe, eu tinha vivido tudo aquilo e eu sabia que tinha um propósito lá. Quando eu cheguei no hospital, primeiro eu disse, internou. Daí eu chorei. Depois eu me acalmei e eu tinha certeza que a médica falou assim, ele vai ficar internado 4 dias. Eu tinha certeza que dali 4 dias a gente ia pra casa. E eu tava tranquila. Mas eu já comecei, o que Deus quer que eu faça aqui? O que Deus quer que eu faça aqui? Só que daí o Nicolas ficou em isolamento. Ele ficou isolado totalmente na ala de adulto ainda. Eu pensei, deve ser com as enfermeiras, né? O que Deus quer, será? Daí, tipo, elas entravam no quarto e daí, tipo, era sempre assim, foi época de Deões, a gente tava sempre assistindo a Maria, porque daí, assim, foi bem difícil, porque... não foi bem difícil. Tipo, foi aquela coisa assim. A Maria tinha os compromissos dela nos Gideões, o Maico também tinha, e a gente tava no hospital. Então, o Maico vinha, trazia a Maria, depois voltava pra lá. E a gente ficava lá assistindo a Maria. Eu acompanhei vocês no Story nessa época. E daí, assim, então eu acho que é isso. E daí as enfermeiras vinham, tipo, daí a Mana, ele ficava falando,
semana tá ali. As enfermeiras já paravam pra ver as ministrações da Maria comigo. Assim, alguma coisa tinha ali, não tem? Mas eu já fiquei... Eu tava tranquila daí. Né? O mais dolorido do Nicolas agora foi os retornos no hospital. Porque quando ele saiu da internação, e ele saiu no domingo, na quinta ele tava de volta. Ainda foi no aniversário dele, tadinho. Daí na quinta ele tava de volta, e na outra semana de volta, e depois de volta, e de volta. Daí assim, teve um dia que eu assim, eu vou levar eles no parquinho pra pegar um sol. Tipo, o dia tava gostoso, assim, vou levar eles no parquinho. Eu cheguei lá no parquinho aquele dia. Eu levei eles, chegou lá, eu sentei na grama, e eles estavam no escorregador, eu sentei na grama e fiquei olhando eles. Daqui a pouco ele só veio e deitou em cima de mim. Daí ela veio também, deitou em cima de mim, e eu assim, meu Deus, o que vai acontecer? Eles estão, sabe, tipo, naquele momento, assim, eles estão se despedindo de mim. A humanidade da gente, né? Não tem, porque assim, não pode, não tem. E daí depois eu peguei e levei ele numa farmácia, no Seu Mafra. E o Seu Mafra não sabia de nada, né? O Seu Mafra, não, minha filha, leva ele no hospital agora. Ele tá com pneumonia. Meu, quando ele falou isso, eu fui pro hospital, assim, o pai queria me levar, porque eu acho que eu não ia conseguir dirigir. Eu chegava no hospital, ele já ia direto pro médico intensivista. Porque daí eles fazem a triagem, e daí, tipo, dependendo do caso, eles passam pro médico. E daí, como o Nicolas, ele já conhece, tipo assim, eu tava indo 2, 3 vezes por semana, eles já me passavam pro intensivista. Já me passavam assim, meu Deus do céu. Aqueles dias foram mais difíceis do que a internação. Na internação eu tava mais confiante. Né? Mas mesmo assim, quando tu falou, no último dia que eu fui, também ligou a sirene e o médico deixou a gente ali pra ir atender outro. Eu assim, uau, Jesus, obrigada, porque de toda forma... O meu filho não tá naquela crise lá. E daí eu fiquei lá orando por aquela mãe. Eu não cheguei a ver a mãe, mas eu fiquei lá orando por aquela mãe. Porque daí eu fiquei pensando, tipo assim, meu problema tá menor do que o dela, eu vou orar por ela. Sabe, uma coisa que eu vejo que assim, ó, é 3 meninos, né? A gente tem uma menina antes e depois vem o menino. E assim, a Yasmin nunca me deu isso. Ficou uma vez com início de pneumonia, fez o tratamento em casa, melhorou assim. E o menino, não. Parece que o menino ele é mais frágil, é mais... Aí fiquei pensando, aí me vem assim, ó, eu vou espiritualizar, tá? Me vem Moisés. Me vem a época, tipo assim, claro, o menino é um sacerdote. Né? Então vai desde bebê, desde o ventre o menino já é mais atacado. Verdade. Né? Se parar pra pensar, por que o menino? Né? A menina, não que menina não fique doente, não tô dizendo isso, mas eu tô dizendo que o menino é... As situações são mais complicadas. As situações são mais complicadas, parece. Porque da mesma forma, a tua menina foi de boa. A Maria... Foi de boa. A Ana, ela também teve bronquite quando era pequena, mas na época fazia era inalação. Passava, ela usava bombinha também, mas graças a Deus ela foi curada, ela não precisou depois de... Ela usou até 4 anos. Antes dos 4, ela já tinha parado com as bombinhas. Mas era coisa tranquila, não era coisa de hospital. Era coisa que você fazia em casa, né? Agora o Guilherme já... É claro, porque tipo, é o sacerdócio. É ele que carrega. Né? Hoje, e assim, ó, eu tenho certeza que enquanto o Guilherme estava no hospital, muita gente estava orando. Sim. Né? Mas eu tenho certeza que isso também foi algo para a família ali, para todo mundo, para realmente a fé. A gente já é unido. É. Eu acho que uniu ainda mais. Né? Então, sempre as orações em casa era feita... Todo mundo junto, né? Então, a gente sempre estava nessa posição ali, né? E a fé, eu tenho certeza que foi acrescentada. Porque, imagina, todo mundo estava orando. É que lá em casa, ali, qualquer coisinha né? que acontece, abala todo mundo, né? Não tem como, quem não sabe, né? eles têm um edifício. Um edifício, então eles moram Então, tipo assim, pegou lá embaixo, todo mundo já pega a dor, todo mundo já tá junto. Então, não tem... Então, a gente só tem que mesmo aproveitar que já tem essa união e elevar essa fé, né? Esse não é o conselho final, tá? Mas eu queria que tu falasse, desse uma força para as mãezinhas que estão passando por isso nesse momento.
que estão pensando que não vai ter jeito, que estão pensando que Deus esqueceu delas? Um conselho assim que eu dou é não desistir, né? De orar, de clamar, né? Porque a gente precisa estar nesse lugar. Mas, como eu falei, os sentimentos que sempre vinham, né? Que vêm na nossa cabeça de perda, né? Mas a gente tem que entender que se Deus fizer, Ele é Deus. E se Deus não fizer, Ele é Deus, né? Então, eu também estava preparada para esse momento. Eu acho que, tipo assim, o tava e não tava, porque tu vendo a situação que você tá, você fala assim, tá, e se ele for agora? Né? Foi até ali, é o que Deus queria. Então, tirar daquilo até o tempo que ele estaria ali, né? Então, tu olhar e falar assim, tá, Deus deu e Deus tomou, né? E aceitar, tipo, que é a vontade dele, né? Graças a Deus a gente conseguiu, né? Mas não desistir, não ter continuar mantendo a fé, acreditar sim que Deus faz e que Ele pode fazer. E para as mães que estão nessa situação é só Confia. É difícil, né? É aquela paz que excede todo entendimento. É bem isso. É bem isso. É acreditar porque... Até coloquei aqui. Deixa eu ver se não... É basicamente... É acreditar que a situação atual é apenas uma fase, não o destino final. Né? Então, elas têm que permanecer. É orando, é não caminhar sozinha. Porque sozinha a gente acaba adquirindo pensamentos, né? E direções que às vezes não são as corretas. Mas é sempre estar do lado de alguém, sempre estar de alguém confiável, de quem vai te colocar para cima, né? Que vai te ajudar em oração, te ajudar também. E é acreditar que Deus ele pode fazer e confiar. E é isso aí. Porque ele é o mesmo Deus ontem, ele é o mesmo Deus. Hoje, e ele vai ser eternamente. Se lá atrás ele curava, por que agora ele não... A gente ontem eu tava preparando a leitura do Miriam, e daí, tipo, agora a gente vai ler Lucas e fala sobre a ressurreição da viúva, o filho da viúva. Não tem? Se ele ressuscitava lá. Por quê? O que é uma pneumonia? O que é? Se ele ressuscitava. Eu lembro, porque assim, gente, eu sou antiga. Só um pouco. Só um pouquinho. Mas assim, ó, lá no Monte Alegre, eu era criança. Daí tinha o Jonatas Portela. Ele era cadeirante. E teve um pastor lá e orou e o menino levantou da cadeira. Eu vi um cadeirante andar. É coisas que hoje em dia é mais difícil. A gente não crê o suficiente. É verdade. Mas se o Senhor faz isso, se ele ressuscitou morto, se ele, né? Eu vi um cadeirante andar, o que é? Não tem. Se ele fez, agora eu vou dizer, se ele fez a idade óssea da Maria regredir. Porque daí pra tu ver como é que é o nosso corpo. Porque assim, a gente acha, é porque, né, é terreno. A gente vê com olhos terreno, porque, né, remédio, médico. Mas não, se o Senhor não quisesse... ia tomar um remédio e não ia dar. Porque o remédio da Maria era pro hormônio, não era pro osso. E foi quando o médico falou assim, ó, o remédio vai até aqui, daqui pra frente não dá mais. O hormônio baixou e o osso também. Não tem? A idade óssea também. É só Deus, ele faz. Ele faz pra dizer, eu sou Deus, eu continuo sendo Deus. Eu não sei porque a gente ainda fica... No nosso início de conversão ali, eu tinha 11 para 12 anos, que foi quando meu pai aceitou Jesus, né? E meu pai também carregava uma doença há mais de 30 anos. Uma doença que dava no estômago, muito forte. Dele vomitar e sabe aquela posição do joelho tá aqui? Que era a única maneira que parecia que a dor cessava. E meu pai passava, era todo ano. Ele atacava aquela dor nele, era insuportável. E quando ele teve um ataque foi no dia do batismo. A gente se batizou no dia do meu aniversário. Aí a gente se batizou de manhã, à noite, o inimigo já atacou nele de novo. E aí ele não conseguiu ir pro culto, né? Aí quando a gente falou, então, ele falou, vocês vão e eu fico, né? Que o pai não tá legal.
E a gente foi pro culto. E quando a gente voltou, o cachorro já estava avisando que algo de errado estava acontecendo. Que era para nós entrar logo para dentro de casa, né? E ele chamando a gente. Aí quando a gente entrou, praticamente meu pai estava morto na cama. Aí eu tinha lembrado que o pastor ia estar ele tinha um presbítero que morava na mesma rua que a gente. E ele ia sair do culto e ia na casa desse presbítero. Eu lembrei que o pastor estava lá. Aí corre lá, chama o pastor que está com o carro para levar o pai para o hospital. E vamos correr. Eu corri lá, chamei o pastor, falei, pastor, preciso da ajuda de vocês. Preciso levar meu pai para o hospital. Meu pai não está bem, ele não está bem, ele está morrendo. Aí o pastor falou assim, não, vamos lá ver. Foi lá, chegou lá em casa. Ele olhou para minha mãe e falou assim, se vocês tiverem fé agora, eu não vou levar ele para o hospital. Mas meu pai estava praticamente morto na cama. Como é que não vai levar para o hospital? Aí ele olhou para nós e falou, se vocês crêem, seu pai vai ser curado. Aí deu as mãos, eu, Gilmar e a minha mãe. A gente deu as mãos e a gente orou. Nisso, meu pai, a cama lá já estava tudo vomitada, porque ele passou mal, né? E sozinho, passou mal. E ali a gente fez uma oração. E graças a ele, a perna do meu pai já ia soltando. E nunca mais daquele dia, aquela doença voltou. Meu pai foi 100% curado. Amém. Porque a gente permaneceu com fé. A fé é a base de tudo. É a base de tudo. Não tem muito o que... E a palavra diz nesses dias, se vocês tiverem fé do tamanho do grão de mostarda, ele é tão pequenininho, né? Mas diz que isso vira uma árvore de todo tamanho, né? Então, assim, exatamente. É tão pequenininho. A fé basta gente ter fé, né? Em e tudo, edificar, né? A fé. E como que a nossa fé a fé vem pela palavra. Sim, porque a gente não vê, né? A gente tem fé, a gente crê que isso acontece. Gi, tu trouxe um videozinho, né, do processo do Gui pra nós ver, né? Para o pessoal entender também o que a gente estava falando, um pouquinho do que a gente passou. Então coloca para nós, Henrique, o videozinho. Vou aguentar para não chorar agora. O mesmo Deus que fez milagres no passado continua fazendo milagres hoje. Você não perceba, ainda que tudo parece estar dando errado, ele nunca perde o controle da situação. Filho, eu não perco o controle da situação. Eu conheço a tua vida, sondo o teu coração. Eu domino o universo, tudo está em minhas mãos. Eu chamo pelo nome cada estrela, tudo está no seu lugar. Eu criei o oceano, separei a terra do mar. Deixei tudo organizado com apenas uma palavra. Então por que estás inquieto, perguntando o que será dos teus dias, do amanhã e do futuro que virá? Eu controlo o presente no futuro. Ei, eu já estou lá. Já te falei que sou o teu escudo e broquel. Tudo passa, tudo muda, mas permaneço fiel. Você vai sobreviver. Guarda no teu coração o que vou lhe dizer. Estou no controle de tudo. Estou no controle de tudo. Aquieta o coração, permaneça em oração. O controle é meu, a palavra final quem dá sou eu. Estou no controle de tudo. Estou no controle de tudo. O que prometi eu vou cumprir, eu sou fiel. Estou no controle. O que a gente falou.
não tem como não se emocionar. Não. Não tem. Deus que fez. É. A gente pensa, porque passou, né? Mas o Senhor fez, Fez. né? É o mais incrível que ele fez. Olha só. Agora eu vou deixar a palavra pra quem tá assistindo isso. Ela nem pediu a palavra pra mim, mas essa palavra veio. Olha só, Jesus falou lá quando Lázaro estava morto. Ele falou, essa enfermidade não é pra morte. E é isso que eu declaro hoje sobre a tua vida. Eu não sei, você tá assistindo de diversas situações, você tá passando por situações que a gente não imagina, mas eu quero te dizer que você pode estar assistindo isso lá do hospital, como a gente ficou assistindo as coisas do hospital. O que eu quero te dizer é que essa enfermidade não é pra morte. Amém. É para que o nome do Senhor seja glorificado. Verdade. Assim como foi com a Gi, vai ser na tua vida também, em nome de Jesus. Amém. 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 Porque pra mãe é difícil ver o filho todo cheio de... Quando eu Né? vi a barriguinha fazendo assim, Tu viu o eu já esforço fiquei, respiratório? eu não sabia o que era isso. E eu ficava em alerta com o Nico, que daí nessa época eu ficava com ele, de pequenininho, foi o ano passado, né? Que nessa época. E daí agora eu cheguei na mãe e ele tava dormindo. E ele acordou assim. Mas sabe quando acorda e já dorme de novo? Aí eu falei assim, tem alguma coisa errada. Esse não é o Nico? E daí eu abri o tip-topzinho dele assim e eu via a respiração. Aí eu assim, meu Deus, já liguei pra Jenny. Jenny, vem e leva ele pro hospital, né? E a mãe sempre, a primeira opção da mãe ela entrou, eu falei assim, mãe, a Jenny vai ter que levar, e ela já entrou ali no modo de alerta, mas a primeira coisa que ela foi fazer, ela dobrou o joelho do lado dele, botou a mão nele, começou a clamar, sabe, ao Senhor, e a gente pensa, tá, mas ele foi pro hospital, tá, mas aconteceu, mas poderia ser pior, Poderia ser pior. né? Ah, mas Deus não fez porque ficou internado. Não, a gente não sabe. Deus fez, Verdade. né? Poderia ser de outra forma. Ah, mas tá internado. Ah, mas Deus tem os seus meios. Deus fez, né? A Jenny falou do acidente dela ontem. Deus fez. Ah, prejuízo. Mas Deus fez. O que ia acontecer, né? Verdade. O Senhor, ele é tremendo, ele faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. É que tudo já está escrito por ele, Tudo. né? Então não adianta a gente tentar ir por outros caminhos, que ele vai fazer a gente fazer o caminho de volta, que é mais difícil, né? Então E é confiar no Senhor. é confiar. E ele tá no controle de tudo, ele não perde o controle, a gente perde. A gente perde, é normal. A gente é carne, né? Mas o Senhor, ele nunca perde, né? Isso é ter uma fé inabalável em meio às tempestades, né? Permanecer firme, o Senhor vai fazer. O Senhor já fez, o Senhor já fez. Enxergar que ele já fez. Já fez, né? Porque a gente fica pensando, mas não tem mais... Não, o Senhor Poderia já ser fez. diferente. Mas poderia não. É da maneira dele. É do jeito dele. A vontade dele seja feita e não a nossa, né? E nós já estamos nos minutos finais. E eu vou para as perguntas finais agora. Pastora Gi, nos deixe um versículo. Versículo. Vamos lá. Pois eu separei 3 aqui, que a gente acabou falando tudo. Que é Hebreus 11, né? A fé é a certeza de que haveremos de receber e de que esperamos. E a prova daquilo que não podemos ver. Mas Jó fala muito comigo, não tem muito da minha história, né? Então, Deus me deu, né? Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, só tenho que louvar e engrandecer o nome dele, porque poucas pessoas conhecem de mim, só eu sei o que eu já passei, né? E o que eu tô me tornando, né? Então, é só Deus mesmo. E continuar com a fé, né? E nem tudo a gente vai entender na hora da Não. dor, né? A gente não Nem entende na hora da dor.
E ó, que é dolorido, hein? É doído, os processos é muito doído, né? A gente vai entender lá na A gente frente. só entende. O mais importante, eu acho que é a gente se colocar nesse lugar de quando começar, a gente já perguntar pra Deus. Né? Porque senão a gente fica passando, né? O mais Sim. importante é a gente já. Opa, que nem eu falei sobre a internação do Nico. Eu lembrei da internação da mãe e eu já fiquei alerta. Mas eu precisei passar pela internação da mãe. Né? Tipo, que também era uma coisa, ela nunca tinha ficado internada. Tu tem que... Tudo que acontece, tu vai Isso, pegando vai alguma pegando. coisa. Um aprendizado, tu vai tendo, é. né? Então, pra na hora que acontecer alguma coisa, tu já... Tu já opa, ficar. já fica ligado. Irmã, se você nunca passou por uma situação, quando começar a passar, você já lembra do que a Já gente tá lembra. falando. Já pergunta, Senhor, o que tu quer me ensinar? É igual tu falou do conselho para as mães que estão no hospital hoje, né? Tentar desvendar, né, o que Deus quer contigo nesse lugar, primeiramente, né? É isso Tentar aí. orar e falar, Deus, o que você quer? Me mostra a pessoa, né? Me mostra a Isso. enfermeira, me mostra o médico. E é só ele para fazer. É só ele para fazer. Quer falar os outros 2 versículos ou quer ir para o livro já? Acho que é É? isso. Então vamos para o livro. Então, eu tô criando o hábito da leitura, tá, gente? Porque É difícil, né, esse hábito da é leitura. difícil, meu Deus, desde pequena. Desde pequena. Isso vem. Aí a gente tá quebrando aos poucos. Mas o livro que eu consegui ali foi o Identidade, que eu li no hospital, que ele é muito bom. Resgata mesmo a nossa identidade. E o que vocês já fizeram, acho que o sorteio, acho que aqui o Raiz de Rejeição, pra mim é muito forte. Né? Porque eu acho que todo mundo deveria ler esse livro, A Raiz de Rejeição. Que eu acho que quem nunca, Aham. né, se sentiu um pouco Eu já li ele rejeitado. algumas vezes e cada vez que eu leio, eu descubro uma coisa nova. Aham. Porque Esse tem coisa que é livro pra ser desvendada em tal momento da vida, né? Então, Acho que foi até o que a gente começou o devocional da Lapidadas, acho que foi com ele, né? acho que foi. Foi. É muito top. Tem que ler, gente. O pessoal que Então não leiam, leu mulheres. ainda lê, porque ele é muito pontual, né? Uhum. Pra gente poder também se entender, né? É. Porque é muito fácil a gente culpar o outro por aquilo que você tá passando, por aquilo que você recebeu, sendo que você não entende, né? Então, assim, e é aquilo que eu falo, tudo que você recebeu hoje com você, o que você vai fazer com isso? Né? Então, eu carreguei muito isso comigo. Então, eu preciso mudar o que a minha mãe viveu, o que o meu pai viveu, eu não vou viver. Eu não quero viver. Então, eu vou moldar o meu caráter, né? E vou quebrar aquilo que lá ninguém quebrou. Para que meus filhos não levem para a próxima geração. Então, é muito bom. É um posicionamento teu que vai mudar o futuro da tua geração. Glória a Deus. E agora sim, nos deixe o conselho. O conselho que eu deixo para as mulheres é não desistir de recomeçar. Eu acho que é um conselho bom. Porque tem muitas mulheres hoje frustradas. A gente sente isso. A gente vê nas células, né? A gente vê dentro da igreja. Então, assim, pessoas que acham que na vida não deu certo, relacionamentos não deram certo. Então, o conselho que eu dou é acreditar que Deus ele pode sim restaurar, ele pode recomeçar. Mas também você tem que se permitir. Tudo começa com você se permitir. Né? Não adianta querer mudar o outro se você não quer ser mudado. E eu acho que isso tem muito de mim. Então, eu precisei me moldar, eu precisei me transformar, né? E é o conselho que eu dou. Se permita, porque Deus com certeza tem para fazer muito mais. Além do que você imagina e além do que você pensa. Amém. Glória a Deus. Esse foi o nosso episódio de hoje. Terminamos. Foi uma conversa. Muito obrigada por compartilhar um pedacinho Da tua da tua história, do teu testemunho. Amém. E continuamos crendo que o Senhor
Verdade. né? Que faz milagres. Amém. Né? Muito Faz. obrigado por ter se disponibilizado de vir aqui conversar com a gente. Né? Que Deus te abençoe Amém. e continue um milagre na tua vida. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês também. Continue nesse propósito que Deus colocou no coração de vocês. E com certeza que está edificando muita casa. Isso com certeza. E eu sei que não vai ficar só aqui, vai rodar o mundo todo ainda. Amém. Amém. Vocês vão ver os milagres acontecerem através do que vocês estão suportando, né? Porque é um processo, às vezes é dolorido, né? Mas Deus vai honrar a vida de vocês. Amém. Glória a Deus. Então é isso, esse foi o nosso episódio de hoje. Encerramos com a maquiagem toda Toda borrada, com o borrada. nariz fungando. Mas crendo que o Senhor ainda faz milagres. Ele é o Amém. Deus de ontem, de hoje e será Sempre. para sempre. É isso aí. Eita, Glória! Oh, Beijo! Deus poderoso! Ah, Beijo, tchau! até a próxima!